A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa tarde. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para participar desta live. E já de antemão gostaria que você participasse conosco, compartilhando essa palavra do Senhor. Hoje é o 7º mandamento, os 10 mandamentos do lar, hoje é o 7º. Hoje vamos falar sobre respeito. E já de antemão, que você possa compartilhar, possa aí passar para seus amigos, seus colegas, você possa adentrar o meu canal Made in Nordeste e se inscreva, nos ajude a crescer com esse canal, nos ajude a chegar muito longe, nos ajude a adentrar lares que talvez a palavra do Senhor não tenha acesso, mas que você venha hoje se colocar na presença de Deus como nunca tenha se colocado. E hoje, como eu falei o tema, vamos falar sobre respeito, né? No dia de hoje, a falta de respeito está muito grande com as pessoas, principalmente em lares, onde filhos estão matando pai, pai mata filho, filho espanca mãe, né? É estuprado dentro de casa e aquelas coisas todas. E a falta de respeito, ela desarraigou da família, né? Esse é o tema certo. Tem se afastado da presença de Deus, não tem se colocado diante de Deus, nenhum tipo de família tem se colocado na presença de Deus com tanto respeito, né? A palavra de Deus fala que Satanás ele tem temor e tremor diante de Deus, né? Ele teme a Deus, que é um respeito, e treme diante de Deus. E muitas das vezes nós não temos visto isso. Muitas das vezes as pessoas chegam nos cultos, nas casas de orações, elas não reverenciam a autoridade de Deus, não têm um respeito de estar na presença de Deus, ao invés de chegar, já se ajoelhar, já se colocar na posição de servo, de buscar a presença de Deus. E isso vai afetar cada dia mais a vida das pessoas em destruição, por falta do temer a Deus, que é o respeito. Né? E isso tem acarretado nossas famílias, porque se eu e você não nos respeitar e respeitar os nossos, nós estamos destruídos. Eu fico imaginando a criação do passado e diferença da criação de hoje. Nós fomos criados com toda reverência aos nossos pais, mães, avós, tias, tios, as pessoas adultas, né? E fomos criados com todo respeito. Saber que aquela pessoa que era maior do que a pessoa, na idade, até mesmo no tamanho, muitas das vezes a gente respeitava. Se colocava na posição, sem medir esforço, sem conversar, sem perguntar quem é, mas ter respeito. E o respeito, ele cabe em qualquer lugar, né? E principalmente hoje em dia, essa criação de jovens, essa criação de filhos, essa criação que temos hoje em dia, aonde nós não sabemos colocar os nossos filhos no lugar deles, aonde nós não sabemos colocar e ensinar o caminho certo para eles, e isso tem atrapalhado o crescimento espiritual dentro dos lares. Mas nessa tarde eu trago palavras aqui da parte de Deus. Eu trago de 4 livros que vai falar sobre a questão do respeito a Deus, respeito a seus pais, respeito à sua casa, respeito à sua esposa, respeito a seu esposo. É o respeito na família, né? E já de antemão vamos abrir lá no livro de Êxodo. É o 2º livro da Bíblia, que se encontra no capítulo 3, verso 5. Êxodo 3, versículo 5, que já vai falando já dessa palavra, deste tema, em nome de Jesus, que diz assim: E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Moisés, quando chega diante de Deus, ele se coloca no posicionamento como se estivesse chegando na casa dele, na salinha dele. Moisés chega naquele monte, no Monte Sinai, aonde Deus aparece na sarça ardente, mas ele chega despreparado na presença de Deus.
E quantas das vezes, nossos familiares também assim, né? Quantas das vezes você chama seu filho para conversar, você chama sua filha para conversar, você fala da palavra de Deus ou você fala do dia a dia e a falta de respeito é grande. Não reverencia, não usa a palavra senhor ou senhora, hoje em dia não usa mais isso. Hoje em dia está usando e aí velho, e aí coroa, e aí minha velha, não tem mais o respeito. Moisés, ele se colocou na posição despreparada, embora já sabemos toda a questão na época judaica, a questão da reverência, porque quem estava falando com ele era o sobrenatural, e além do mais, eles usavam a palavra eis-me aqui, que era um respeito àquela autoridade, àquela pessoa que estava falando com ele. E Deus fala para ele, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Era uma reverência a este Deus. Então nós vamos reverenciá-lo, nós vamos respeitá-lo, porque nós estamos na casa dele, nós temos que ter reverência a ele, respeitando total autoridade, porque este é um Deus puro e único, acima de todas as coisas. Ele é o Criador dos céus e da terra. E se nós não temos o respeito com este Deus tão verdadeiro em nossas vidas, nós jamais vamos ter respeito com a autoridade dentro de nossas casas. A autoridade ortogada para os filhos, a autoridade ortogada para as mães, a autoridade lá fora, porque se não respeita dentro de casa, vai respeitar lá fora. E qual será o melhor para seu filho, para sua filha? Te respeitar dentro de casa, você ensinando, ou respeito lá fora, com a polícia? Porque hoje em dia o policial não está nem aí se você vai reverenciar ele ou não, mas que a chibata vai comer no meio do tempo, vai. E cadê o seu amor próprio, o seu cuidado? Cadê o ensinamento do papai e da mamãe? Cadê aquele cuidado que o pai e a mãe deveriam ter, explicar, ensinar tudo o que deve fazer lá fora? Ter reverência com as pessoas, ter temor em autoridades, porque muitas das vezes nós queremos estar passando por cima também de autoridades lá fora, e isso não é certo, não é correto diante de Deus. A palavra do Senhor, ela nos ensina sobre questões de autoridade, de reverência, de respeitar as pessoas, entendeu? E isso tem acarretado muito castigo às famílias, muitos erros, muitos pecados, tem trazido muita destruição a todas as famílias, por causa do respeito. A criação, muitas das vezes, como eu falei lá no início deste mandamento, quando pega-se a criancinha está ali batendo no rostinho do papai, da mamãe, e você está dizendo guti-guti, coisinha lindinha, aquela coisinha lindinha, ela vai crescer e vai chegar o momento de bater na sua cara, e você não vai ter como defender-se. Você não ensinou para ela o respeito, Essa criança cresceu dentro de sua casa com falta de respeito aos adultos. Não reverencia pais, não reverencia mães, não reverencia mais ninguém, não tem aquela criança criada perto de você, onde muitos lá no passado davam-se as bênçãos, pai, a bênção mãe, a bênção vovó, a bênção titio. Hoje não existe mais isso. As crianças hoje em dia estão querendo passar por cima de pais, querendo passar por cima de mães, querendo passar por cima de adultos, sem querer respeitar ninguém. E tudo isso vai acarretar o quê? Prejuízo dentro da família. Vai acontecer o que mais? Vai acontecer o policial lá fora ensinar para ele, porque o papai e a mamãe não teve como ensinar, porque o papai e a mamãe teve medo de ensinar, porque a mamãe e o papai criou ele com aquele dengo-dengo e acabou fez com essa criança, transformando esse jovem que hoje é indominável pelos pais. E nesta tarde de hoje vamos falar sobre o respeito. Qual o respeito, meu jovem, você que está aí do outro lado da tela tem pelo seu pai, pela sua mãe? Qual o respeito, você pai, com os seus pais? Né? Se eu e você nós nos colocarmos a ensinar nossos filhos sobre a questão do temor e tremor diante de Deus, Satanás ele teme e treme diante de Deus, ele tem um respeito e ainda se treme para complementar, porque ele sabe o tamanho da autoridade que ele está se enfrentando, tentando enfrentar. Ele sabe quem é Deus.
E eu e você hoje temos os ensinamentos da palavra de Deus e não queremos atentar para este lado. Não queremos ouvir essa palavra, não queremos compreender essa palavra, não queremos nos aprofundar no conhecimento desta palavra, para que nós não venhamos a temer e nem a tremer diante deste Deus tão maravilhoso. E isso vem acarretando insegurança na família, isso vem acarretando cada dia mais delitos dentro da família. Por quê? Falta o conhecimento da minha parte na palavra de Deus, para que eu possa passar para os meus filhos, e assim sucessivamente. Eles vão ter filhos, filhos dos filhos, até a quarta geração, porque a palavra do Senhor fala que os erros dos pais serão castigados até a quarta geração dos nossos filhos. Aí você imagine só, por causa do meu cuidado, os filhos dos meus filhos e os filhos dos filhos deles vai ser castigado por causa do meu erro. Porque eu não reverencio, porque eu não busco a ensiná-los, porque eu nunca coloquei eles no caminho que devem andar, porque eu nunca ensinei o que é respeito. Aí eles vão ter que pagar, meus tataranetos vão ter que pagar pelo meu erro. E isso é justo na presença de Deus? Não é. Por isso que a palavra de Deus fala que o erro dos pais vai ser descontado até a quarta geração. Imagine só isso. O filho do seu filho tem que pagar, o filho do seu filho vai ter que pagar, e o filho do seu filho vai ter que pagar. Por causa de quê? Por causa do seu cuidado, por causa do cuidado da sua esposa. Porque você nunca vigiou, você nunca ensinou, porque você nunca passou para ele os ensinamentos da vida. Você foi criado talvez debaixo de cinta, talvez debaixo de uma chinelada, talvez debaixo de um cipó. Mas você nunca passou isso para ele, você nunca fez isso com ele, com medo do que o mundo poderia fazer contra você. E isso tem acarretado muitas consequências na vida da família. E isso tem atrapalhado o crescimento espiritual dentro da família. E isso vai trazer consequências muito mais ainda dentro da família por causa desse cuidado. Mas nessa noite o Espírito Santo de Deus está aqui para mudar essa diferença. A graça de Deus sobre as nossas vidas, ela vai fazer transformações ao qual eu e você não conhece. Como a palavra do Senhor já vai trazendo essa mensagem tão poderosa, que fala ali em Êxodo, capítulo 3, verso 5, sobre essa reverência, esse ensinamento quando Moisés se colocou diante de Deus. E em ele não tirar as sandálias para adentrar a presença deste Deus maravilhoso. Né? E nós, muitas das vezes, nós não temos essa reverência na casa de Deus. Nós queremos chegar na casa de Deus como nós estivéssemos chegando numa praça, num bar, conversar, gritar, se pepernear e fazer coisas que não agradam a Deus. E isso tem atrapalhado muito na casa do Senhor. Quero também deixar para você lá no livro de Levítico. Vá mais adiante, você vai encontrar o livro de Levítico, capítulo 19, verso 32, que diz assim a palavra: diante das cãs te levantarás e honrarás a face do velho, e terás temor do teu Deus, eu sou o Senhor. Vou repetir: diante das cãs te levantarás e honrarás a face do velho, e terás temor do teu Deus, eu sou o Senhor. Isso é Deus também falando sobre a questão do respeito, porque as cãs que ele fala de cabelos brancos. As cãs significa cabelos brancos. Então, se nós não temos reverência ao senhor de idade, o respeito àquele senhor de idade, como vamos respeitar os nossos pais? Como vamos ter respeito com os nossos pais lá na frente? Se eu não respeito esse senhor que está aqui do meu lado, de 70 anos, de 75 anos, aquela senhora de 65 anos com seus cabelos brancos, que já passou por situações difíceis na vida, já passou por consequências na vida, em criação de filhos, todos os filhos daquelas idades ali já foi temente a eles, e eu e você muitas das vezes não nos colocamos a temer a esse senhor, a essa senhora. Como vamos ajustar-nos diante dele para que possamos ensinar aos nossos filhos, passar adiante o respeito a essa pessoa? Porque a palavra ela é bem clara,
e honrarás a face do velho, e terás temor do teu Deus. Se eu vou honrar o homem na terra, eu vou ter temor do meu Deus. É isso que a palavra está dizendo. Se eu vou honrar o Senhor que eu estou vendo aqui, aquele cidadão de 75 anos, de 70 anos, de 80, de 60, não sei. Se eu estou honrando este homem, por que eu não vou temer ao meu Deus, que me criou, que me deu sustento, que aplainou a minha vida, que melhorou todas as consequências da minha vida, as condições da minha vida, da minha casa? Então, se eu estou tendo esse respeito, o temor e o tremor diante de Deus, com esse cidadão, Deus também eu tenho que honrar. Com unhas e dentes, seja forte, vamos fazer as coisas na presença de Deus. Vamos obedecer, vamos nos colocar e honrar a este Deus, para que nossos filhos também venham honrar, para que as nossas esposas também venham honrar, e nós seremos uma família feliz diante de Deus. E vamos honrar os 10 mandamentos do lar. Nesse momento você não está vendo aqui a árvorezinha da genealogia, eu esqueci de trazer ela. Mas nesse momento o que está valendo mais é a palavra de Deus. Nós vamos fazer transformação na nossa vida, da nossa família, e vamos honrar este Deus tão especial. Temos que passar para os nossos filhos, temos que ensinar cada dia mais todas as coisas para os nossos filhos, para as nossas filhas, para as nossas esposas. Você, homem e mulher de Deus, sejam criaturas diante de Deus para com seus filhos. Ensine-os o caminho que devem andar, para que amanhã depois vocês não venham se arrepender dos maus feitos que os seus filhos vão fazer, das coisas que as suas filhas vão fazer. Hoje os filhos estão se perdendo. É droga por cima de droga, é prostituição, e está tudo normal. Por quê? Porque não teve o temor diante de seus pais. Sabia que se fizesse aquilo ali uma vezinha, o papai ia brigar, talvez não ia passar, querer bater nele. Mas aí, ó, se repete, papai já não tem mais autoridade nenhuma. O respeito aos pais não tem mais. O respeito às mães não tem mais, acabou. Que você se coloque hoje como um homem de Deus e mulher de Deus e ensine a palavra do Senhor a seus filhos, para que você não venha se arrepender amanhã depois. Mas que você tenha conhecimento, na graça e no conhecimento de Deus, para que você cresça cada dia mais, fortalecido pelo poder do Espírito Santo. E que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. E venhamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Quero deixar também para você aqui, em Filipenses. Em Filipenses capítulo 2, verso 3. Filipenses 2, 3 também fala sobre a questão do respeito, sobre o temor diante dos pais, diante da mãe. Porque nós não temos olhado para essas coisas, né? Nós não observamos isso. Mas fala assim em Filipenses: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Entendeu? Vou falar de novo. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Então, você não está sendo humilhado por você estar respeitando aquela pessoa. Ah, porque fulano de tal falou alto comigo. Não, você tem que se colocar sempre ali na humildade diante daquela pessoa, considerando ela superior a você. Considerando ela. Tá? Você tem que respeitar, você tem que considerar, porque ela é mais velha do que você. Ela tem que ser reverenciada sim por você, você tem que reconhecer isso. É a palavra de Deus que diz: olha, você tem que se colocar na humildade e cada um considere os outros superiores a si mesmo, acima de mim. Não importa é mamãe, papai, titio, titia, vovô, vovó, mas temos que considerá-los superiores porque eles são mais velhos. O que é que a palavra de Deus falou lá em Êxodo, né? Temos que respeitar a cã daquela pessoa, as cãs daquela pessoa, os cabelos brancos dela. Nós temos que respeitar isso, que significa que essa pessoa já passou por altos e baixos na vida,
criou filhos e mais filhos, e está aí vivendo na presença de Deus. É uma pessoa idônea, é uma pessoa que sabe o que é a vida, é uma pessoa que tem projeção e projeto para ensinar para mim e para você. E eu e você não temos isso. Então, diante de Deus, nós temos que nos colocar, fazer a vontade de Deus, obedecendo Ele, sabendo que nós não estamos fazendo isso para nos sentirmos humilhados, não, mas sabemos e reconhecer a superioridade deles sobre as nossas vidas. E se eu e você não fizermos isso, o que estamos fazendo na terra? O que estamos fazendo diante dos homens? Né? E isso acontece e acarreta cada dia mais nas nossas vidas, junto com filhos, junto com as mães, porque é os 10 mandamentos do lar. É uma palavra que vai trazer edificação no coração de cada um de nós sobre o nosso lar. Nada demais, é coisas para as nossas vidas, coisas que vai nos ajudar a crescer, coisas que vai ajudar a cada um de nós a desenvolver-se diante de Deus, para que amanhã nós possamos ensinar a cada dia mais aos nossos filhos. E seu filho sendo ensinado pela palavra de Deus, aí sim vai ser um revigoramento muito além, porque ele vai aprender cada dia mais que somente diante de Deus, somente diante da palavra de Deus, é que ele vai chegar ao pleno conhecimento da verdade. Porque não adianta estar lendo livros e mais livros, revistas e mais revistas, coisas que não vai trazer benefício bom para o seu filho, não vai trazer edificação, se não for o conhecimento da palavra de Deus. Para que amanhã depois, todas as instruções da palavra de Deus dentro da minha vida, eu tenha, acima de tudo, o respeito para com o idoso, o respeito para com a idosa, o respeito para com a minha mãe, o respeito para com o meu pai, o respeito para aquele que é mais velho do que eu. Ah, mas ele é mais velho do que você, 2 aninhos, 3 aninhos, não importa. Ele é o mais velho. A palavra de Deus traz sempre essa questão, não importa quem seja. É senhor, não senhor, sim senhora, não senhora. Não é você, não é tu. Esses pronomes aí não usa, não, esses verbos aí não usa. Mas usa a palavra certa, não senhora, sim senhor. É isso que tem que ser usado. Para que amanhã depois não venha se arrepender. Porque lá fora quando o policial pega é não senhor e sim senhor. Porque está com medo dele que ele está armado? É? Você está com medo dele por quê? Você reverencia ele, você respeita ele. É sim senhor e não senhor. E por que aqui dentro de casa você filho, você filha, não quer respeitar seu pai e sua mãe, chamando de senhor e de senhora? Mas lá fora você chama uma policial feminina de senhora. Hã? E dentro de sua casa você não quer chamar seu pai que te criou, que te formou, que te gerou e que te pôs no mundo. Você não tem esse respeito, esse temor diante de seus pais. Mas quer destratá-los, quer desrespeitá-los, querem colocá-los lá embaixo para que vocês possam pisar eles. Não é isso? Que é o que está acontecendo no dia de hoje. Cadê o cuidado do filho com o seu pai quando está na idade já avançada? Vai lá e aloja ele no asilo. Cadê o cuidado que você deveria ter com seu pai? Seu pai cuidou de você do dia do teu nascimento até o dia que você se formou e ganhou sua grana alta. E na hora que mais teu pai se precisou de você, você vai lá e aloja ele dentro de um asilo. É esse o cuidado que você tem com seu pai? Porque você não quer ter preocupação? Porque você não quer estar acordando nas madrugadas? Seu pai não mediu esforço, ele acordou na madrugada junto com sua mãe, 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, perdeu sonos e mais sonos para cuidar de você, para que você estivesse hoje aí ouvindo agora essa verdade. E cadê o teu temor diante de Deus para cuidar dos seus pais? Cadê o teu temor diante de Deus para cuidar da tua mãe? E você coloca ela dentro de um asilo. Cadê o respeito que você tem por ela? O respeito que você tem por ela é isso aí? Colocar ela dentro de um asilo para que outros possam cuidar, sendo que você não quer cuidar? E ela cuidou de você. Ele cuidou de você, né? Paparicou você, como eu falei no início. Aquela criancinha que batia no rostinho do papai, da mamãe, que o papai dava carinho, mordidinha, hoje colocou o papaizinho lá dentro do asilo. Que cuidado que você teve, que temor que você teve, meu filho. Que temor que você teve, minha filha. Homem e mulher de Deus, simpatizante da palavra de Deus, qual foi o temor que você teve diante de Deus nesse momento? Cadê a reverência diante de seu pai, de sua mãe? Cadê o cuidado que você tem por ele?
Não teve. Nunca teve. Mas você queria que ele pagasse a sua faculdade. Você queria que ela pagasse a sua faculdade. No momento que você estava sem o celularzinho, papai e mamãe foi lá tirar o celularzinho para você. Né? O carrinho também você tirou para você. Quando ele precisou de você, o que foi que você fez com ele? Ó, chutou ele lá fora. Jogou ele dentro de um asilo. Bonito para você. Aí amanhã depois você perde papai, perde mamãe. Poxa, eu não me expliquei para ele, não pedi perdão. Aí é tarde, filho. Aí é tarde para você. Aí é tarde para você. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 3. A palavra do Senhor diz: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte, a mulher ao marido. Preste atenção, vou repetir. O marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte, a mulher ao marido. O cuidado, o amor, o carinho de ambas as partes e, acima de tudo, o respeito, homem para com a mulher e a mulher para com o homem. Porque se não for assim, meu querido e minha querida, você não vai viver tão cedo mais, né? Se não tiver isso, por que está acontecendo hoje os homicídios contra as mulheres? É o desrespeito que está acontecendo, porque a mulher não quer deixar passar a limpo, muito menos o homem. Nunca há uma concordância, nunca tem um temor de palavra, nunca tem uma conversa, nunca tem um auxílio, nunca tem o outro, e assim é um sempre querendo passar por cima do outro. Não tem temor, não tem respeito, não tem nada. O que está acontecendo hoje no nosso dia a dia é a destruição de famílias, por causa de quê? De concordância, palavra única, união, demonstrar o amor um para com o outro, sem deixar um cair nem o outro, auxiliando um e ao outro, ser um só. É dois, mas seja um só. Tenha cuidado um para com o outro e não fazer o que estão fazendo no dia de hoje, sabendo que a mulher é o sexo frágil, vai lá e espanca ela do jeito que quer e acha que está certo, porque tem que ser submissa ao marido desse jeito, espancando-a. Cadê o respeito que você não tem pela sua esposa? Cadê o respeito que você não tem pelo seu esposo quando você contrata alguém para matar, quando você contrata alguém para espancar? Cadê o respeito que você não tem? Qual é o respeito, demonstração de amor, de carinho com seu esposo, com sua esposa, para com seus filhos? Cadê o cuidado que você tem que ter? A palavra de Deus está falando aqui que é um para com o outro, é o cuidado de um para com o outro. E cadê esse cuidado que você não tem? Você não cuida da sua esposa, a sua esposa não cuida de você. E todos os dois ficam nessa discussão total. Porque não tem reverência um para com o outro. Respeito não tem um para com o outro. Não respeita pai, não respeita os filhos, não respeita ninguém. Nesta tarde, em nome de Jesus Cristo, pense bem nessa palavra que você ouviu. Pense bem o que o Senhor tem falado ao teu coração nesta tarde, em nome de Jesus Cristo. Estude bem a palavra de Deus, porque está aqui. Todas as coisas, o manual da tua vida é esse aqui, ó. Coloque-se diante de Deus e faça a vontade de Deus, obedecendo aqui, você e sua casa. Você e sua casa e sua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, essa palavra está entrando hoje no teu lar. Que seja abençoado em nome de Jesus Cristo. Você, sua casa, seus filhos, suas filhas. Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço a oportunidade que você tem me dado hoje, em nome de Jesus. Amém.